Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Bom dia, 6h01. Começa o nosso primeiro jornal nesta terça-feira, dia 25 de junho de 2024. Excelente terça-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 25 de junho, dia do imigrante. A data foi criada para homenagear essas pessoas que deixam para trás amigos, família, em busca de melhores condições de vida, além de colaborarem para o crescimento do país em que se destinam. Hoje também é o dia do cotonete. Meu Deus. Limpar os ouvidos é um sinal de higienização e o dia do cotonete foi criado para representar este ato que ainda tem que ser feito com cuidado para não machucar, hein, gente? Pelo amor de Deus. E hoje também é dia mundial do vitiligo, que é uma doença caracterizada pela perda de coloração, ocasionando manchas brancas de tamanho variável na pele. O vitiligo não é contagioso e não traz prejuízos à saúde física. 6h02, é dia do cotonete, Mas tá certo, tem que tomar cuidado. Tem gente que usa o cotonete de maneira errada. Sim, aí vira uma demais, otite machuca. E aí tem que correr no médico, né? Nossa. 6h02. E nós temos uma imagem aqui na tela, a Juliana que mandou pra gente aqui, que parece que nós tivemos a lua de morango, Juliana, é isso mesmo? Bom dia, Juliana. Bom dia, foi um evento de paralisação lunar e aí na Grécia deu pra ver certinho, porque aqui no Brasil não deu pra ver, né? Uhum. E aí apelidaram de lua de morango. Por quê? Se você olhar a cor dela... entendi. Ficou avermelhada? Eu acho que sim. Mas é impressionante. É impressionante mesmo. Bela imagem, né? Aliás, nos últimos dias, independente do hemisfério, a gente tá tendo grandes imagens da Lua, não? Ela tá toda se mostrando, né? A Lua tá toda mostradinha. Tá toda, né? Muito legal, bela imagem mesmo. 6h03 agora, vamos às manchetes do Primeiro Jornal. Oportunidades de emprego no Pátio Botucatu. Pesquisa de Botucatu propõe uso de células-tronco para evitar amputações. Bairros voltam a inundar em Porto Alegre. Peeling de fenol. Cremesp vai à justiça para proibir venda a quem não for médico. Lei reconhece quadrilhas juninas como manifestação da cultura nacional. Governo Tarcísio defende datas de leilões para a construção de escolas pela iniciativa privada. Coreia do Sul diz ter achado parasitas de fezes humanas em balões enviados pelo norte. E às 7h nós teremos aqui o médico dermatologista Dr. Pedro Colli. Vai ser a entrevista do dia do Primeiro Jornal. Agora nós vamos saber a previsão do tempo, como é que fica o tempo hoje com Juliana Marques. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima é de 27 graus, um pouco mais baixa em relação a ontem, segunda-feira. O início do inverno pode ser marcado pelo avanço de 3 massas de ar frio em sequência, previstas nesta semana. Segundo a Meteorred, a primeira delas pode levar a chuvas e o refresco ao leste do estado de São Paulo já nesta terça-feira, dia 25. Então vai chegar aí uma frente fria que vai atuar principalmente na cidade de São Paulo, que vai fazer cair a temperatura somente por hoje e amanhã já segue aumentando de novo. E a partir de quarta-feira está prevista a formação de um ciclone no Oceano Atlântico com a possibilidade do avanço de uma segunda massa de ar frio. A tendência é de uma terceira massa de ar frio na próxima sexta-feira, e aí as temperaturas vão cair um pouquinho mais. Bom, a história é o seguinte, haja saúde para tudo isso, né? No mesmo dia cai desse jeito e existem informações, a gente vai confirmar nos próximos dias, que até os meteorologistas estão patinando aí também, né? Que a semana que vem a temperatura pode cair vertiginosamente, inclusive aqui em Botucatu. Estão falando de 2, 3, 4 graus. Minha rinite vai adorar isso. Eu acho que o nosso recorde aqui no Primeiro Jornal foi 11, né? Acho que foi 8. 8. Acho que foi 8. Então bateremos o recorde na próxima semana. Eu só sei que eu vou vir agasalhada até o fiozinho de cabelo. Tá certo, muito bom. Vou fazer de casa, tá? 6h06, vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa.
Bruno canta ao lado de Marrone de Papelão durante show na Bahia. O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, subiu ao palco sozinho na noite de sábado na festa de São João da Serrinha, na Bahia. Seu par está afastado dos palcos devido a uma cirurgia de emergência realizada no dia 17, após o diagnóstico de glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos. A ausência do companheiro, porém, não foi total. Em determinado momento da apresentação, um integrante da equipe de produção colocou no palco um totem de papelão representando Marrone, que foi abraçado por Bruno, que ainda brincou fazendo um par de chifres sobre a cabeça do irmão e colega. Aos 58 anos, Marrone passou por um procedimento de harmonização facial em março do ano passado. Na ocasião, a assessoria do cantor informou que ele passou por 6 procedimentos, alguns deles um lifting facial, uma lipoaspiração de papada e preenchimento labial. Em entrevista concedida na última semana ao portal Léo Dias, Bruno disse acreditar que os procedimentos estéticos que o irmão fez podem ter contribuído para o agravamento da doença. O cantor precisa ficar afastado dos palcos por 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Os shows marcados neste período não foram cancelados. Bruno seguirá com as apresentações da agenda planejada. Marrone deverá ficar afastado dos palcos por 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Segundo Bruno, ele está bem e em repouso. Agora, uma curiosidade nessa notícia. Estou sabendo agora, ele é irmão do Bruno? Eu acho que não, hein? Essa notícia aqui ficou. Não é não. Ele não é irmão, não. Mesmo. Eu também acho que não. Juliana. Na verdade, G1. Disso eu não sei mesmo. Vamos pesquisar, mas eu tenho quase que certeza que não é. Eu não sei dizer com certeza também, mas eu vou dar uma checada aqui. Eu acho que não é mesmo. Tem uma história de um deles, o pai era dono de uma farmácia, trabalhava... Enfim, eu acho que quase certeza que não... Se você que está ouvindo tem essa informação, já dormiu na praça alguma vez, passe a informação. Né? Boa. Segundo o Globo, eles são irmãos. Então... Só se for de palco. Bom, aguardemos... Tudo pode ser. Aguardemos. Agora 6h08, continuamos com a Juliana e vamos àquela notícia que está bombando, aquela que está sendo comentada por todo mundo, as virais com a Juliana Marques. Não teve jeito, a viral da vez realmente foi o jogo do Brasil na Copa América. Meu Deus. Então, já pulando aí pro esporte, mas todo mundo estava falando sobre o jogo da seleção brasileira. Então, se você vê entre os assuntos mais comentados do X, tem várias tags, então falando de seleção brasileira, de Dorival, de Paquetá, de Vinícius Júnior. Então tá todo mundo comentando aí como foi a situação aí do Brasil na Copa América. E o que viralizou mesmo os torcedores estão pedindo a volta do Neymar. Então isso ficou bem presente nas redes sociais durante ontem. Meu Deus. Bom, eu só fiquei sabendo do resultado, né, hoje de madrugada. Porque quem falou? Alguém falou 2-2 aqui. Foi a Tata? Foi a Tata. A Tata falou que ia dar empate, né? Não falou não acertou o placar, mas acertou que seria empate, né? Sim. Bom, mas enfim, eu não vi o jogo, os comentários são terríveis, né? Que não jogou nada e tal, mas a gente vai ter mais detalhes agora, porque são 6h09. E é hora do... Esporte. É isso mesmo. E nós vamos saber agora os comentários da Laura Marcelo a respeito principalmente do Jogo do Brasil. Bom dia, Laura. Laura? E cadê? Laura, bom dia, Laura. Futebol da Prever FM, boletim um pouquinho mais curto, por exemplo, não teremos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e nem do Brasileirão Feminino, mas pela Série B do Brasileirão, ontem tivemos a vitória do Novo Horizontino sobre o Sport por 2-1, expulso dos dois lados, e nessa terça-feira mais 4 jogos fecham aí essa 12ª rodada da Série B. Mirassol e Santos e América Mineiro e Avaí jogam às 7 horas da noite. Um pouco mais tarde, Ponte Preta e Ceará. E para encerrar de fato a rodada, Amazonas e Curitiba às 9h30 da noite. Ontem, na Eurocopa, tivemos a vitória da Espanha sobre a Albânia por 1-0. Já a Croácia e Itália ficaram no 1-1. Nesta terça-feira, temos 4 jogos. 2 à 1h da tarde pelo horário de Brasília, entre França e Polônia e Holanda e Áustria. Outros 2 duelos às 4 horas da tarde, pelo horário também de Brasília, Dinamarca e Sérvia e Inglaterra e Eslovênia.
Já na Copa América, ontem tivemos a vitória da Colômbia por 2-1 sobre o Paraguai e o Brasil ficou no 0-0 diante da Costa Rica. Nesta terça-feira, Peru e Canadá se enfrentam às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Também, horário de Brasília, um pouco mais tarde, às 10 horas da noite, Chile e Argentina. E o encerramento vai para a atuação patética da equipe do Dorival Júnior. A gente teve um Brasil com muita dificuldade diante da Costa Rica, né, que também apresenta muitas deficiências. Acho que complica aí, né, e com certeza o brasileiro já não vinha com muitas expectativas para a Copa América, mas eu confesso que eu desanimei um pouquinho depois desse primeiro jogo. E vocês? Olha, eu confesso que eu não assisti o jogo e confesso que já estou ficando desanimado pelos comentários, viralizando, que a Juliana falou, o pessoal desacreditando, e agora nos seus comentários e vendo alguns lances do jogo, né, realmente... Mas aquela história é um início de um trabalho, né? A gente não pode sair criticando o Dorival Júnior, enfim, com uma equipe nova, 19 jogadores estão estreando na seleção brasileira. Mas, enfim, nós somos brasileiros e criticamos sempre. E pro torcedor, ainda vi alguns relatos na internet, o pessoal comparando ao vexame do 7-1, por exemplo. Nossa, assim, depois do 7-1, esse foi o maior vexame da seleção, eu vi alguém comentando. Acho que nem tanto, né? Então, depende, tem torcedor que é mais exigente, né? Mas eu estava vendo o preço para quem foi assistir o jogo, né? Você quer comer, tomar uma cerveja lá, tomar uma cerveja, R$97. Nossa. Né? Comer uma pizza, 70 e uma fatia, né? 70 e poucos reais, né? Enfim, já pensou assim, gastar e depois, bom, quem gasta é que pode lá também, né? O nosso amigo Leandro Leonardo, ele falou assim, Márcio, você não perdeu nada por não ter assistido o jogo, que jogo horrível, a seleção da Costa Rica é muito ruim, mas muito ruim mesmo, e o Brasil não conseguiu marcar um gol sequer. Então eu fiz o certo, fui dormir cedo. 6h13, continuamos aqui. Fernando Diniz é demitido e está fora do Fluminense. Fernando Diniz não é mais o treinador do Fluminense. Após a derrota para o Flamengo neste domingo no Maracanã, que manteve o clube na lanterna do Brasileirão, e uma longa reunião nesta segunda-feira, a diretoria tricolor decidiu decretar o fim da passagem do comandante nas Laranjeiras. Demitido, Diniz vai receber do clube multa rescisória entre 6 milhões e 7 milhões de reais. O auxiliar Marcão vai comandar o tricolor na partida contra o Vitória na quinta-feira. Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que, no todo, trazem enorme contribuição a este esporte, afirmou o clube em nota. Contestado pela torcida nas últimas semanas, Fernando Diniz admitiu no domingo que houve relaxamento da equipe depois dos títulos da Libertadores e da Recopa. 4 dias antes, após a derrota para o Cruzeiro, ele havia afirmado que seu time foi muito leniente após as conquistas. O Fluminense venceu apenas um dos 11 jogos que disputou no Brasileirão até agora. Foram 3 empates e 7 derrotas. É o pior início do tricolor na história dos pontos corridos. No dia 22 de maio, a diretoria tricolor havia renovado o contrato de Diniz até dezembro de 2025. Fernando Diniz retornou ao Fluminense em abril de 2022, mas viveu seu melhor momento em 2023, quando conquistou o título carioca e o título inédito da Libertadores. Nesta temporada, também levantou a taça da Recopa Sul-Americana com vitória sobre a LDU. O treinador encerra sua segunda passagem sendo o mais longevo do Fluminense do século XXI. No último dia 21 de junho, ele chegou a 783 dias no cargo e superou Abel Braga, então primeiro colocado, que comandou o tricolor de junho de 2011 a 29 de julho de 2013. Na primeira passagem de Diniz, ele ficou nas Laranjeiras de dezembro de 2018 a agosto de 2019. Durante esta passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz chegou a ser eleito o melhor técnico da América do Sul pelo jornal uruguaio El País, na tradicional votação de Rei da América. Ele desbancou nomes como Abel Ferreira, do Palmeiras, Lionel Scaloni, da seleção argentina,
Luiz Zubeldia, ex-LDU e atualmente no São Paulo, e Marcelo Bielsa, da seleção do Uruguai. Diniz também chegou a comandar simultaneamente a seleção brasileira neste período, mas sem o mesmo sucesso. Fez apenas 6 jogos pela seleção, com vitórias sobre Bolívia e Peru, empate com a Venezuela e derrotas para o Uruguai, Colômbia e Argentina. E no troca-troca do futebol, me parece que o Diniz já está acertando com o Atlético Paranaense. E o Cuca, aquele mesmo, que 4 empates seguidos, né, levou gol nos acréscimos, e ele pediu para sair do Atlético Paranaense, foi criticado no último domingo, pediu para sair, não é mais o técnico do Atlético. Parece que o Atlético já rapidinho acertando com o Fernando Diniz. Agora imagina, né? Fernando Diniz vai para o Atlético, vai ganhar um bom salário, deve ir para o Atlético e ainda vai receber uma multa rescisória do Fluminense entre 6 e 7 milhões de reais. Micharia, troco de pão. Vai ficar desempregado, feliz, né? Feliz da vida. 6h16. Rames volta ao São Paulo? O que a diretoria tricolor pensa sobre o futuro do camisa 10 da Colômbia? A diretoria de São Paulo está na torcida para que Rames Rodrigues faça uma estupenda Copa América pela seleção da Colômbia, que estreou nesta segunda-feira contra o Paraguai em Houston. Com um contrato com o meio-campista até meio de 2025, há uma expectativa grande da diretoria de futebol para que o camisa 10 da Colômbia tenha um bom desempenho e apresente ao clube propostas de transferência ao término do torneio, com final previsto para 14 de julho. Com só 8 jogos disputados e um gol marcado na temporada pelo tricolor, ambos os lados veem um retorno ao clube do Morumbis como bastante improvável para o segundo semestre. Por causa da idade do meia, 32 anos, a diretoria de futebol do São Paulo não acredita que conseguirá fazer dinheiro com o jogador, já que restarão 11 meses de contrato e nenhum clube fará uma boa oferta de compra. O sonho, porém, é que o jogador aceite ser liberado para acertar com outro clube em troca de uma redução no valor da dívida do São Paulo, de cerca de 10 milhões de reais. Em uma temporada de São Paulo, Rames fez 22 partidas com 2 gols marcados. Embora as estatísticas sejam baixas, a diretoria ainda defende a contratação feita pelo clube no meio de 2023. Cartolas argumentam que ele elevou o patamar de mídia e de expectativas antes do título da Copa do Brasil. Foi uma contratação impactante. Talvez, se não tivéssemos trazido o Rames, o Lucas não viria. Ele voltou ao São Paulo quando viu que havia um grande projeto em andamento, disse uma pessoa da cúpula do São Paulo em uma conversa com o GE há alguns dias. Além do Paraguai no grupo D, a Colômbia enfrentará a Costa Rica na sexta-feira, às 19 horas, em Glendale e faz duelo com o Brasil outra terça-feira, dia 2 de julho. Bom, enfim, essa notícia não tem nada a ver aqui no final, né? Mas, enfim, o Rames Rodrigues, ele jogou bem ontem, né? Deu passes na vitória da Colômbia, enfim, talvez aí ajude, inclusive, o São Paulo a vendê-lo. Né? Por um bom preço, porque aquela história, tá encostado, não tá jogando nada, mas na seleção rende. É aquela história, né? Quem gosta de futebol já viu, aquele jogador é muito bom, ele só joga bem na seleção, ou só joga bem no clube. Então, tem tudo isso, né? São muitas variantes aí. Sei lá. 6h19. Fórmula 1. Hamilton encerra maior jejum de pódios da carreira. 231 dias após a segunda colocação no GP do México de 2023, Lewis Hamilton voltou a subir no pódio da Fórmula 1. Terceiro no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 2024, realizado neste domingo, o heptacampeão mundial encerrou o pior jejum da carreira sem pódios. Ao todo, foram 12 corridas fora do top 3. Marca que superou a sequência de 10 provas entre 2008 e 2009. A temporada de 2024 de Lewis Hamilton já contou com um abandono, 7 derrotas para o companheiro de equipe George Russell e muitas lamentações. Pela primeira vez no ano, o nome do heptacampeão e o pódio tiveram um final feliz. Hamilton foi superado por Russell já na largada. O jovem piloto da Mercedes subiu para a primeira colocação, mas foi ultrapassado por Max Verstappen na terceira volta. Atrás do holandês e do Lando Norris, a estratégia de pneus levou os companheiros de equipe à briga pela terceira colocação. Na segunda troca de pneus, George Russell parou antes e colocou os pneus duros. Algumas voltas depois, Lewis Hamilton também foi chamado aos boxes, mas foi de compostos macios, mais rápidos do que os companheiros. A ultrapassagem foi inevitável e o heptacampeão mundial de Fórmula 1 chegou ao primeiro pódio em 12 corridas. Depois de um começo ruim, recuperar e voltar ao P3 é um
trabalho muito bom. Estou muito feliz. Este é o melhor final de semana que tive durante todo o ano e por muito, muito tempo. Cerca de 15 corridas. É bom estar de volta, é bom ter batalhas como as de hoje, disse. A última presença de Hamilton no pódio antes da corrida deste domingo foi no Grande Prêmio do México de 23, quando terminou na segunda colocação. De lá até o GP da Espanha foram 12 corridas fora do top 3 para Lewis, a pior marca da carreira. Os números superam o jejum de pódios entre o GP do Brasil de 2008, que deu o primeiro título mundial ao britânico, e o GP da Alemanha de 2009. Na ocasião, foram 10 corridas seguidas sem um pódio, que chegou no GP da Hungria de 2009 com a 10ª vitória da carreira de Lewis Hamilton. Agora 6 horas e 21 minutos. Bom dia, você que está acompanhando a Prever FM. Este é o primeiro jornal, a sua primeira informação na manhã. Você que está se preparando para ir para a escola, bom dia, levanta, que já chamaram 2 vezes, né? O café está pronto. Bom dia você que está... Tem café? Você que está correndo com fone, acompanhando a Prever FM, você que está indo para a academia, porque tem academia que abre 5 horas da manhã. Opa, tem. É isso mesmo? E eu muito me admiro os corajosos que vão pra academia essa hora. Eu não vou. Nessa hora eu não vou. Mas você é corajado de aparecer aqui, né? Não, mas aí é diferente, né? A gente vem dar notícia, é uma causa nobre. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas tem outros horários de academia também, viu? Tem. Então. Abafa. Tá deixa pra lá. 6h22, vamos ao intervalo que é muito rápido, já voltamos. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Seis horas e 23 minutos, oportunidade de emprego no Pátio Botucatu. O posto de atendimento ao trabalhador de Botucatu tem, no momento, 42 oportunidades de empregos disponíveis. Com destaque para as vagas de auxiliar de limpeza, analista de sistemas, chefe de cozinha, frentista, pedreiro e pizzaiolo. Os candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT para a realização de cadastro no sistema do governo federal. Lembrando que o PAT não realiza a captação de currículos, somente faz cadastros inserindo as informações diretamente no sistema. E o PAT fica na rua Rangel Pestana, sem número, no centro, dentro do Mercadão Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 14 3815 8805. Prever FM 6h24 e a ponte será construída no Lava Pés. A partir do último sábado, dia 22, mais uma ponte começou a ser reconstruída no rio Lava Pés. Esta obra faz parte de um projeto de revitalização das margens do rio, que inclui a construção de muros de gabião, revestimento do fundo do rio, alteamento e alargamento de pontes. Atualmente, as obras de drenagem do rio Lava Pés estão na terceira etapa, focada em melhorias entre as ruas Marechal Deodoro e Rafael Sampaio, com a execução de muros de gabião. Desde o início da implantação do Parque Linear, 7 pontes foram modernizadas e uma nova foi construída ao longo de toda a extensão do rio Lava Pés. No momento, estão em construção as pontes da rua Coronel José Vitoriano Vilas Boas e Major Leônidas Cardoso. Durante a demolição e reconstrução da ponte da rua Marechal Deodoro, o trânsito será alterado. A principal via de acesso ao bairro Alto será a rua Monsenhor Ferrari, localizada ao lado do Mercado Municipal. Motoristas, motociclistas e pedestres devem estar atentos à sinalização de trânsito e respeitar as vias interditadas para garantir a segurança de todos. Agora 6 horas e 25 minutos, Prefeitura de Botucatu convoca audiência pública. Na próxima quarta-feira, amanhã, dia 26, a partir das 18 horas, a Câmara de Botucatu sediará a audiência pública da Prefeitura para a elaboração de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2025. A LDO define as metas e prioridades do município, bem como as regras para a elaboração,
organização e execução do orçamento do ano seguinte. É uma das principais legislações que norteiam o uso dos recursos públicos, estabelecendo metas e prioridades à administração municipal, impactando o desenvolvimento do município e a rotina dos cidadãos. A audiência será aberta ao público com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 31.3 da Rede Aberta e canal 2 da Claro Net TV. A população poderá também enviar suas perguntas por meio de mensagem para o WhatsApp 14 996 10 19 81. 6h26, pesquisa de Botucatu propõe uso de células-tronco para evitar amputações. Um projeto de pesquisa clínica liderado por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Botucatu e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu foi recentemente selecionado em uma chamada pública do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse estudo representa uma conquista para pacientes que enfrentam os desafios da doença arterial periférica. O estudo prevê a captação e expansão de células-tronco em pacientes que desenvolveram úlceras e apresentam riscos de amputação de membros. A doença arterial periférica é uma condição em que ocorre o estreitamento ou oclusão das artérias que transportam o sangue para as pernas e os pés. No primeiro estágio, o paciente pode não apresentar sintoma algum. Mas conforme a obstrução arterial evolui, passa a apresentar dor ou ao realizar alguma atividade física como caminhar. A evolução natural da doença, quando não tratada adequadamente, é o entupimento progressivo da circulação, que pode vir acompanhado do surgimento de feridas que não cicatrizam e a necrose, que muitas vezes resulta em amputações. O estudo clínico randomizado acompanhará 40 pacientes tratados pela equipe de cirurgia vascular do HC. Células-tronco do tecido adiposo dos próprios pacientes serão amplificadas em laboratório, submetidos a rigoroso controle de qualidade e aplicadas como curativo. O objetivo é melhorar a circulação sanguínea para auxiliar na cicatrização de úlceras e reduzir o risco de amputações. O líder do estudo, Dr. Matheus Bretanha, contou ao Primeiro Jornal sobre o histórico da pesquisa e como funciona a utilização de células-tronco para aplicação nos pacientes. A ideia das pesquisas com células-tronco surgiu ainda quando eu era residente, devido à impossibilidade de fazer o tratamento de alguns pacientes que tinham lesões arteriais e, inevitavelmente, evoluíam para amputações dos membros acometidos. Então, em decorrência desse fato, eu fui em busca, de aperfeiçoamento, fiz meu mestrado nessa linha de pesquisa, junto à professora Lenice Defune, e de lá para cá venho desenvolvendo essa linha de pesquisa, buscando então tratamentos alternativos para esses pacientes que têm essa doença tão grave. A utilização das células-tronco autólogas, ou seja, retiradas do próprio paciente, podem promover a regeneração tecidual em algum nível, pode ter efeitos imunomoduladores, ou seja, controlando os processos inflamatórios do próprio paciente, do organismo do paciente, e também promover a angiogênese, ou seja, promover a formação de pequenos vasos sanguíneos nos territórios ali que estão com baixa irrigação sanguínea, e isso pode levar então a uma melhoria das condições clínicas desses pacientes, e por isso é considerado um tratamento alternativo bastante inovador. Boa parte dessa pesquisa busca as respostas relacionadas a esse tratamento. Então, metade dos pacientes receberão esse tratamento e a outra metade receberá o tratamento convencional, com curativos, etc. Dessa forma, nós poderemos avaliar aí o que é que realmente as células-tronco trouxeram de benefício para esses pacientes que foram tratados, ou não, mas é muito provável que o resultado seja muito positivo, tendo em vista o conhecimento que já é disponível na literatura médica.
A pesquisa com prazo previsto de 3 anos receberá aporte de 4,5 milhões de reais, através do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. A previsão é que as padronizações para desenvolvimento do estudo comecem a ser feitas no segundo semestre deste ano, utilizando células de descarte de pacientes da cirurgia plástica. As atividades efetivamente devem ser iniciadas em 2025. Os recursos aportados para o desenvolvimento do estudo serão aplicados no pagamento de seguro para os participantes, de custos operacionais do hospital com pacientes, aquisição de insumos e equipamentos. O doutor Matheus Bretanha também ressalta os benefícios que esse revestimento trará ao HC de Botucatu. O financiamento desse estudo tem como consequências para o Hospital das Clínicas, além da aquisição de equipamentos de ponta que hoje não são disponíveis para o SUS para a realização de exames, como o exame termográfico, o exame da capilaroscopia da pele, entre outros equipamentos que serão adquiridos. Também trará a possibilidade da oferta desse tratamento de forma definitiva, se bem sucedido, para os pacientes do SUS, além de deixar um legado, tanto na formação de profissionais altamente qualificados, como um laboratório de ponta para a pesquisa com células-tronco, que poderá realizar inúmeras outras pesquisas, além da própria assistência aos pacientes do hospital. 6h32 e no último domingo, final de tarde, comecinho de noite, nós tivemos um incêndio lá em Rubião Júnior, principalmente nos arredores do Morro de Rubião, próximo à igreja de Santo Antônio. E a nossa equipe foi procurar essa. Nós demos a notícia ontem, inclusive, Sim. né? E nossa equipe entrou em contato com o Tenente Aires, do Corpo de Bombeiros, para ter mais detalhes do procedimento, do que aconteceu de fato, quanto queimou, se já sabe se foi criminoso, enfim, mais detalhes agora. O incêndio lá em Rubião, a gente estima aí por volta de 15 mil a 20 mil metros quadrados de área queimada. Também o Corpo de Bombeiros utilizou mais ou menos 6 mil litros de água para extinguir o incêndio, além de utilizar as técnicas aí com abafadores, né? Então aí a gente não utiliza água, os bombeiros se deslocam por entre a mata com abafadores para fazer a extinção, é mais um método de combate. Não, a gente não tem como saber, pelo menos não tem indícios, né? E a gente não tem como saber se foi um incêndio criminoso ou não, tá bem? Mas deu um pouco de trabalho por conta até do vento, vegetação muito seca, e o vento ajudou aí a alastrar um pouco as chamas. Mas no final aí os bombeiros conseguiram combater, tá bem? Foi o Tenente Aires. Agora, fica a situação, né? Tá seco, o tempo seco, não tá chovendo. Não mexa com fogo, né? Porque normalmente vai dar isso, vai dar ruim mesmo, né? Eu não sei por que algumas pessoas têm o costume de colocar fogo em mato ou lixo, às vezes. Tem a destinação correta para essas coisas, né? Não precisa... No caso do lixo é pior ainda, né? Porque Sim. Meio ambiente também, né? Gente, é difícil, é questão de educação, é questão de conhecimento e é questão de bom senso também, né? Para quê? A pergunta é essa, para quê? 6h34, a empresa oferece mais de 1,2 mil ou 1.200 vagas de estágio e jovem aprendiz no interior de São Paulo. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que promove programas de estágios para as empresas, está com mais de 1.200 oportunidades abertas de vagas para estudantes e jovens aprendizes. As vagas de estágio são para estudantes com no mínimo 16 anos completos que estejam matriculados no ensino médio, técnico ou superior. O estagiário recebe uma bolsa-auxílio proposta pela empresa contratante. Para ser um jovem aprendiz é necessário ter entre 14 e 24 anos incompletos e estar cursando ou ter terminado o ensino médio. A remuneração será contrato CLT e ganhará por hora trabalhada. Em Bauru, 119 de estágio e 77 de aprendizagem, principais cursos contratando
administração, direito, engenharia de produção e comunicação. Em Marília, são 173 vagas de estágio, mais 122 de aprendizagem, e os principais cursos são de administração, direito, ciências contábeis e marketing. Em São José do Rio Preto, 171 vagas de estágio e 98 de aprendizagem. Cursos com mais oportunidades: administração, marketing, direito e educação física. Em Araçatuba, são 39 vagas de estágio, mais 12 de aprendizagem, e os cursos são administração e agropecuária. Sorocaba, 195 vagas de estágio e 96 de aprendizagem. Cursos: administração, ciências contábeis, engenharia de produção e comunicação. E em Ourinhos, 36 vagas, sendo 94 de estágio, mais 42 de aprendiz. O estudante precisa fazer um cadastro no portal CIEE ou acessar o aplicativo Meu CIEE e manter sempre os dados e números de contatos atualizados para os devidos retornos da empresa e do CIEE. Os candidatos ainda podem incluir um vídeo de apresentação, redação e realizar teste de perfil utilizando ferramentas disponíveis na própria plataforma. Os interessados também podem procurar o CIEE pessoalmente. 6h36, Bauru registra a morte de 71 pessoas na espera por internação neste ano. Ao menos 71 pessoas morreram na fila de espera por um leito hospitalar neste ano em Bauru, informou o Departamento de Emergência e Unidades de Pronto Atendimento da cidade, a equipe da reportagem da TV Tem. Quase 65% dessas mortes foram registradas somente no primeiro trimestre de 24. A família do bauruense Maurílio Vieira do Nascimento, de 55 anos, foi uma das que precisaram lidar com a dor de se perder um ente querido durante o aguardo pela transferência para um hospital. De acordo com o filho dele, Maurílio Silva do Nascimento, no dia 16 de maio, o pai, que era paciente renal, procurou a unidade de pronto atendimento do Meiridota com muita dor no peito. Ele deu entrada na unidade por volta das 8h30. Os médicos fizeram um eletrocardiograma e disseram que precisavam transferi-lo para o hospital de base. Às 15h25, ainda na UPA, ele faleceu, contou Maurílio. As mortes registradas nas unidades de emergência de Bauru são consequência de um sistema público de saúde que ainda não é capaz de atender toda a demanda existente. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, existem mais de 600 leitos hospitalares na cidade, sendo cerca de 110 de UTI. Mas o problema, segundo a diretora do Departamento de Urgência e UPAs de Bauru, Ana Paula Merli, é que esses leitos ficam à disposição dos moradores de todos os municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Bauru. A transferência desses pacientes acontece por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, setor que administra os atendimentos médicos no estado. Sem um hospital municipal e com uma alta demanda regional nas unidades estaduais, a liberação de uma vaga para um leito hospitalar dos bauruenses acaba não tendo um prazo determinado. Segundo a diretora, os pacientes ficam, em média, de 3 a 5 dias na fila. Questionada sobre as mortes na fila de espera por um leito hospitalar, a SES-SP informou em nota que busca unificar as filas para ampliar os atendimentos e reduzir a demanda de espera. Informou também que, desde o primeiro dia do novo governo, a pasta vem atuando com a perspectiva da implantação de filas únicas regionais e públicas. É uma situação que vem se arrastando há muito tempo na cidade de Bauru, né? É preciso ter um hospital municipal que possa atender toda essa demanda, que está difícil, né? 71 pessoas na fila de espera. Essa coisa das cidades ao redor acabarem indo, né, desembocando numa mesma cidade, isso aumenta demais a demanda e às vezes a quantidade de leito não é o suficiente, né, de vagas não é o suficiente. É por isso que tem que haver uma programação, né, saber da importância de uma cidade como Bauru também, né, que é um polo também regional, e ter um hospital municipal que possa atender. Sim. Porque 71 mortes na fila de espera é um número realmente considerável e lamentável, né? Com certeza. Márcio, eu queria aproveitar esse momento para falar para o pessoal que quem eventualmente não conseguir assistir, ouvir o primeiro jornal às 6 da manhã, das 6 às 8 da manhã, quando ele acontece ao vivo, pode assistir depois, acompanhar depois também pelo YouTube. Não só as notícias do jornal, que também dá para ouvir pelo Spotify e pela Amazon, mas as entrevistas também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, se você quer assistir depois e quer ficar por dentro aí, então segue lá, acompanha, né, o nosso canal do YouTube, Prever FM, já ativa o sininho para ficar ligado quando subir um novo vídeo, para poder ver depois, né, do horário normal,
tanto o jornal quanto as entrevistas também. Isso é muito legal. Aliás, falando em entrevistas, as entrevistas de ontem, né? Vou mandar um abraço aqui pro que participou lá de Uberaba, o Paulo Nogueira, que realmente ele mandou o link da entrevista para os amigos dele, inclusive fora do Brasil, né? A repercussão de um assunto polêmico. Muita gente comentou depois do jornal, as pessoas ligam, os mais próximos, né? Encontram na rua, vocês falaram de disco voador, enfim. É um assunto bastante interessante. E a segunda entrevista também com o Léo Bossa, né? Sim. Muito interessante, ele está lá em Firenze, na Itália, e repercutiu sobremaneira saber que tem um botucatuense fazendo sucesso e muito talentoso. Eu estava vendo ontem à noite os vídeos dele também. Sim. Muito legal mesmo, tá? Muito legal. Eu acho que Botucatu tem muita gente alçando o voo fora do país, inclusive. Tem talento dentro e fora da cidade, né? Isso dá uma satisfação muito grande para nós botucatuenses. E o Jefferson Dutra, que é o motorista de aplicativo, nos desejou um bom dia aqui. Bom dia, Ellen, Márcio. Bom dia para a Prever FM. Ótima semana a todos nós. Muito obrigado, Jefferson. Um grande abraço a você. Bom trabalho. Né? Aliás, os motoristas de aplicativo levam a gente para baixo e para cima. A gente pega carona com todo mundo. O tempo todo tem a Prever FM nos carros dos motoristas de aplicativo. Dia 1º está chegando, é semana que vem. Tá chegando e a promoção da Alexa continua rolando. Ainda dá tempo se você não participou, ainda dá tempo de participar, hein? Essa promoção acontece pelo Instagram. Então eu falei agora do YouTube, tem o Instagram também, é só seguir @PreverFM, curtir o post da promoção e marcar nos comentários quem merece ganhar uma Alexa junto com você, porque é a promoção Alexa em dobro, que vai rolar o resultado dia 1º de julho aqui no Primeiro Jornal. Se você for o grande ganhador, quem você marcou nos comentários também leva uma Alexa para você poder ouvir a Prever FM também. Muito legal, não perca tempo, tá chegando dia 1º de julho aqui no Primeiro Jornal, vai acontecer tudo isso e você pode ganhar e presentear com uma Alexa. Olha, lembrando que daqui a pouquinho, às 7 horas, o Dr. Pedro Colli, médico dermatologista, vai estar participando aqui do Primeiro Jornal. A gente vai falar de peeling de fenol, né? Tivemos mais uma vítima ontem em Minas Gerais, temos algumas atualizações com relação ao Conselho Regional de Medicina. A gente vai falar sobre isso, sobre procedimentos, com uma pessoa especialista, com o médico dermatologista, Dr. Pedro Colli, depois das 7 aqui no Primeiro Jornal, que vai pro intervalo, pois não? A Patrícia tá dando carona pra gente também, veio avisar a gente aqui, ó. Ô Patrícia, bom dia a você, obrigado pela carona, vai devagar, cuidado, olha o sinal, cuidado, opa! Patrícia, bom dia a você também, já nós voltamos com o Primeiro Jornal. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Agora 6h44, bairros voltam a inundar em Porto Alegre. Moradores de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, voltaram a sair de casa entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira, porque as ruas dos bairros Sanssouci, Itaí e Sol Nascente inundaram. O número de famílias que precisaram sair de casa e que foram resgatadas já chega a 60, de acordo com a Defesa Civil. Conforme a Defesa Civil Municipal, a população que reside nesses dois bairros, que são áreas de risco, devem buscar abrigo em um prédio público na cidade de Guaíba, que leva o nome de Solon Tavares, onde funciona a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Também é possível buscar acolhimento no centro da cidade de Eldorado do Sul, mas a recomendação mais segura é ir até Guaíba.
Equipes da Defesa Civil têm circulado pela cidade em carros para ajudar no resgate de pessoas que precisem de ajuda. Em maio deste ano, mais de 90% do município foi inundado pelas águas que vieram do rio Jacuí e desceram para o Lago Guaíba. Mais de 40 mil habitantes tiveram que deixar suas casas. O estado foi atingido por fortes cheias após um período intenso de chuvas entre o fim de abril e o início de maio. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul registrou 177 óbitos em razão da catástrofe ambiental que assola o estado desde o final de abril. Há 37 pessoas desaparecidas, mais de 800 ficaram feridas durante as enchentes e há mais de 10 mil pessoas fora de suas casas. Um detalhe, né? Desde abril a gente está vendo essa situação no sul do país. O que a gente estranha é que talvez até por dificuldade de se conseguir, será a mão de obra, mas a quantidade de entulho nas ruas. Volta a chover, aqueles entulhos nas ruas vai entupir, não vai ter vazão, a água vai subir a água novamente e as pessoas não têm como se manterem nas casas ou voltarem para as casas. É uma situação que precisa ser atendida ou enfrentada realmente com alto poder de trabalho. Eu tenho visto notícias a respeito de mutirões de limpeza, mas aí são as próprias pessoas voluntariamente para limpar as áreas em que estão ali, mas eu acho que não tem sido o suficiente, porque é muita sujeira, é muita coisa. Não, é muita coisa mesmo e é lamentável, eu sei, existe a dificuldade, mas aquele mutirão mesmo, olha, vamos pegar essa rua aqui, Sim. que os moradores não conseguem. Volta a chover, tá entupido, e é lixo de todo tipo. Eu vi uma entrevista de um morador ontem pela manhã, dizia o seguinte, ele falou assim, eu não tenho como voltar para casa, eu deixei meus filhos e minha mulher numa outra cidade com a mãe, com a família, enfim, e eu tento voltar para casa, mas eu tô com medo inclusive dos ratos, que é a consequência natural, né? Sim. Bom, são 6h47, vamos falar aqui do porte de maconha para uso no STF, retoma o julgamento, inclusive. O Supremo Tribunal Federal retoma, nesta terça-feira, o julgamento que discute se o porte de maconha para consumo pessoal deve ou não deixar de ser crime aqui no Brasil. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. A corte se divide até o momento em 3 correntes de votos. Descriminalizar a posse da maconha para uso próprio, 5 votos. Manter a prática como crime, 3 votos. Considerar a posse de droga para uso como um ato ilícito administrativo e não penal, mas manter a justiça criminal responsável pelos casos, 1 voto. A que teve mais apoios, 5 ministros, é a favor da descriminalização da posse de maconha para uso próprio. Todos os 9 ministros foram favoráveis a definir um critério objetivo para diferenciar o usuário de maconha do traficante, com diferentes propostas. A lei em vigor que trata das drogas estabelece consequências e punições distintas para consumo e para o tráfico, mas não fixou parâmetros para especificar cada prática. Isso abre margem para que pessoas sejam enquadradas de acordo com vieses discriminatórios, de acordo com a cor da pele, escolaridade ou local do flagrante, por exemplo. Sobre esse ponto, a maioria propõe uma quantidade de droga variando de 10 a 60 gramas para que pessoas flagradas com essas quantidades sejam presumidas usuárias. 2 ministros, Fachin e Toffoli, entendem que essa diferenciação deve ser feita pelo Congresso e pelo Executivo. Fixar essa diferenciação objetiva, buscar dar isonomia para os casos de abordagem por droga. Prever FM 6h49, lei reconhece quadrilhas juninas como manifestação da cultura nacional. Lei reconhece as quadrilhas juninas como a manifestação de cultura nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa lei que reconhece as quadrilhas juninas como manifestação da cultura nacional. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, dia 24. Com isso, as quadrilhas se juntam a outras manifestações culturais reconhecidas como expressões autênticas da cultura do país, como o forró, escolas de samba, festas juninas e a música gospel. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República nesta segunda-feira, a data em que foi celebrado o Dia de São João. A lei altera uma legislação já vigente desde abril de 2023, que reconhecia as festas juninas como manifestação da cultura nacional e acrescenta as quadrilhas típicas do período ao texto. O autor do projeto para incluir as quadrilhas como manifestação cultural nacional
é o deputado federal Rui Carneiro, do PSC da Paraíba. Ele foi aprovado pelos deputados, seguiu para o Senado e lá também foi aprovado, seguindo para a sanção. Durante a tramitação, o projeto recebeu parecer favorável na Comissão de Educação do Senado. Quem deu o parecer foi a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que considerou que as quadrilhas incentivam o turismo cultural, criam empregos e promovem a economia local através da venda de comidas típicas, artesanato, músicos, transportes, confecção e demais serviços relacionados aos eventos. Agora, um detalhe nessa história toda também é o seguinte, vocês estão sabendo que o Congresso Nacional não trabalhou ontem, talvez não trabalhe hoje, né? Por quê? Festa junina no Norte e Nordeste, então, para liberar os deputados, a princípio liberou Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, liberou os deputados do Norte e Nordeste. Daí o pessoal do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste falou, eu também quero. Né? Lá tem uma quadrilhinha também, tem uma festa junina. A folga também tem, tipo isso, e né? Realmente também todo mundo, tá valendo para todo mundo. Todo mundo de licença para as festas juninas. Para poder dançar quadrilha. E você paga tudo isso, pode ter certeza. Esse quentão é seu. 6,51. Mercado financeiro eleva a estimativa de inflação para 2024 e 2025. Os analistas do mercado financeiro elevaram novamente as estimativas de inflação para este ano e para 2025. As projeções constam do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Para este ano, os analistas dos bancos elevaram a expectativa de inflação de 3,96% para 3,98%. Esse foi o 7º aumento seguido no indicador. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Com isso, a expectativa dos analistas para a inflação de 2024 se mantém acima da meta central de inflação, mas abaixo do teto definido pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central de inflação é de 3% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5% neste ano. Para 2025, a estimativa de inflação avançou 3,80% para 3,85% na última semana. Essa foi a 8ª alta seguida do indicador. No próximo ano, a meta de inflação é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Para definir a data básica de juros, a taxa básica, aliás, de juros e tentar conter a alta dos preços, o Banco Central já está mirando, neste momento, na meta do ano que vem e também em 12 meses até meados de 2025. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra das pessoas, principalmente das que recebem salários menores. Isso porque os preços dos produtos aumentam sem que o salário acompanhe esse crescimento. Já para o crescimento do produto interno bruto em 2024, a projeção do mercado avançou 2,08% para 2,9%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O indicador serve para medir a evolução da economia. Já para 2025, a previsão de alta do PIB do mercado financeiro continuou em 2%. Os economistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia brasileira para o final deste ano. Atualmente, a taxa Selic está em 10,50% ao ano, após 7 reduções seguidas promovidas pelo Banco Central. Para o fechamento de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia continuou em 10,5% ao ano. Com isso, o mercado segue prevendo que não haverá mais reduções da taxa Selic no restante deste ano. Para o fim de 2025, o mercado financeiro manteve sua expectativa de 9,50%. Isso quer dizer que os economistas continuam estimando o corte dos juros ano que vem. Prever FM 6h54, o governo Tarcísio define datas de leilões para a construção de escolas pela iniciativa privada. O governo de Tarcísio de Freitas dos Republicanos definiu as datas dos leilões para a construção de escolas estaduais pela iniciativa privada. Serão nos dias 25 de setembro e 3 de novembro, às 14 horas, na sede da Bolsa de Valores da capital paulista. Os editais foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 21. O projeto de parceria público-privada, PPP, conhecido como Novas Escolas, prevê a construção de 33 novas unidades escolares no estado, com investimento de 2,1 bilhões de reais ao longo dos 25 anos da concessão. Metade das unidades deverá ser entregue até o segundo ano de contrato
e as demais até o 3º. A iniciativa tem gerado críticas entre educadores que avaliam que é responsabilidade do Estado gerir essas escolas com eficiência, não transferir tal dever a um ente privado. A PPP prevê que todas as atividades pedagógicas permaneçam sob responsabilidade da Secretaria de Educação, assim como a contratação de professores. O ensino, portanto, seguirá público e gratuito. A iniciativa busca liberar professores e diretores de tarefas burocráticas, permitindo maior dedicação às questões pedagógicas, disse o governo paulista em nota. No projeto de PPP Novas Escolas, serão 29 cidades contempladas, com 35,1 mil vagas de tempo integral na rede estadual dos anos finais dos ensinos fundamental e médio. De acordo com o edital, poderão participar empresas brasileiras e estrangeiras isoladas ou em consórcio. A futura concessionária ficará responsável pela gestão e operação das escolas, como alimentação, vigilância, limpeza, jardinagem, manutenção, tecnologia da informação e serviços administrativos. O primeiro leilão, que acontece em setembro, contempla o lote oeste e envolve a construção de 17 escolas com 462 salas de aula e 17,1 mil vagas. O lote leste, com leilão previsto para novembro, envolve 16 unidades de ensino que vão atender 17,6 mil alunos em 476 salas de aula. Para disputar, as empresas deverão apresentar capacidade de investimento e a receita operacional mínima indicada no edital. A remuneração da concessionária será vinculada ao seu desempenho. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, estão previstas penalidades, inclusive o cancelamento do contrato. As novas escolas terão 3 modelos, com 21, 28 ou 35 salas de aula. Segundo o edital, as estruturas contarão com ambientes integrados e interligados, uso interativo de tecnologia, auditório de múltiplo uso e espaços dedicados a esportes, cultura, vivência, estudo individualizado e inovação. Caberá ao governo de São Paulo a coordenação e fiscalização da execução do contrato da PPP por meio da Arcesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. O órgão vai fiscalizar a prestação do serviço e o cumprimento das normas previstas no contrato. Um verificador independente vai auxiliar a fiscalização, por exemplo, dos indicadores de desempenho. Vamos aguardar. É mais uma polêmica envolvendo o ensino, desta feita no estado de São Paulo. 6h57, Coreia do Sul diz ter achado parasitas de fezes humanas em balões enviados pelo norte. Continua essa briguinha do balão. Balões, é. Que loucura. Autoridades da Coreia do Sul afirmaram nesta segunda-feira, dia 24, ter encontrado parasitas de fezes humanas em balões de lixo enviados pelo norte nas últimas semanas. De acordo com o Ministério da Unificação Sul-Coreano, responsável pela diplomacia com o país vizinho, uma análise do conteúdo de cerca de 70 balões achou terra na qual foram detectadas muitos parasitas como lombrigas, tricocéfalos e vermes foliformes. Esses vermes provavelmente vêm de matéria fecal humana, usada no solo no lugar de fertilizantes químicos, segundo a pasta. Apesar da presença desses parasitas nos balões, não há riscos de contaminação do solo, nem de propagação de doenças infecciosas, segundo o Ministério, já que o volume de terra enviado foi relativamente pequeno. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte enviou centenas de balões com sacos cheios de lixo, como pontas de cigarro, papel higiênico ou fezes de animais para o sul. Pyongyang afirmou que a ação é uma resposta ao envio de propaganda contra o regime por parte de ativistas sul-coreanos. A relação entre as duas Coreias passa por um dos períodos mais difíceis em anos. No dia 9 de junho, Seul anunciou a retomada de suas campanhas de propaganda por megafone ao longo da fronteira, que remontam à Guerra da Coreia, que acabou em 1953. A Coreia do Norte também recorre a essa prática desde os anos 60. E continua, né? A briga dos balões. O balão ainda com o pendrive, com K-pop, ainda pra mim é a ideia mais revolucionária que eu vi. Eu acho, e mais legal, mais original, sim, né? Sim, sim. E é mais usual, pra que ficar mandando M pra lá, né? Então. 6h59, nós vamos ao intervalo comercial e agradecendo a sua audiência. Você que está acompanhando a Prever FM, você pode, daqui a pouquinho na nossa entrevista, através do nosso WhatsApp 3440-1009, fazer perguntas também ao nosso entrevistado, o Dr. Pedro Colli, né, que daqui a pouquinho vai estar aqui
da informação que daqui a pouco ele está chegando, né? E a gente vai... você querendo fazer a sua pergunta sobre peeling de fenol, enfim, você pode participar através do nosso WhatsApp no primeiro jornal da Prever FM, que volta daqui a pouquinho. Pois Lembrando não. o número 3440-1009, Eu falei? número do WhatsApp. Só para reforçar. Bom, eu pensei que tivesse falado errado. 3440-1009 é o número do WhatsApp para você dar bom dia pra gente, para você fazer perguntas, tirar dúvidas. Participar de toda a programação, ganhar prêmios. Mandar um alô, enfim. Use e abuse do nosso WhatsApp. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.